Vamos lá, Zuzu? Vamos de Robertão? Opa, é nóis. Oba. Vamos lá. Vai lá. Ah, tá. Temos aqui nosso publicitário, administrador, empresário, o apresentador com o topete mais lindo do Brasil. Senhoras e senhores, Roberto Justus. Com a barbinha do William Bonner. Fala, Justus. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem com vocês aí? Prazer. Com a gente, mais ou menos. Daquelas. Já vou começar aqui. Você tá nos Estados Unidos? Não, estou no Brasil, estou no interior de São Paulo, estou na minha fazenda nesse momento. E é um prazer estar aqui mais uma vez no Pânico. Abraço no Emílio aí, toda a turma. Saudade de vocês, hein? Boa, valeu, Justo. Já vamos para a primeira aqui, que ele foi para os Estados Unidos, saiu uma polêmica, você foi tomar a vacina junto com a sua queridíssima esposa. Isso daí você deu uma resposta, eu queria que você desse a sua resposta, cada um no seu quadrado e que cuidem do seu redondo. Eu acho que ele pode tomar a vacina, já dou a minha própria opinião da sua resposta. Então você vai ficar mais confortável quando dá a opinião. Mas conta aí o que aconteceu, saiu na imprensa, falou, o Justus gastou R$200 mil para tomar a vacina. Você pode explicar um pouco o que aconteceu para a população? Olha, é ótimo ter essa oportunidade e queiram acreditar ou não, a ida para os Estados Unidos não tinha nada a ver com a vacina. A vacina foi uma oportunidade, na verdade. Eu fiz aniversário no dia 30 de abril, ao mesmo tempo aniversário de casamento. O México foi o local onde, em 2015, eu pedi minha mulher em casamento, então nós só aproveitamos que teria que fazer a quarentena lá para comemorar nosso aniversário de casamento, meu aniversário, levei meus filhos, meus netos. Fui visitar minha filha, que mora nos Estados Unidos já há 11 anos e há 8 meses que eu não a via. Então, eu tenho um apartamento em Miami, eu aproveitei, quer saber, vamos embora. Durante a nossa viagem, claro que sempre estava na cabeça da gente essa oportunidade eventualmente, mas eu não precisaria porque a minha idade já tinha chegado no Brasil, eu podia vacinar tranquilamente no Brasil. Então não tem essa. Vacina boa é vacina no braço, não importa se é melhor ou se é pior. Claro que se você puder ter... Eu prefiro uma Pfizer do que uma Coronavac, mas se não tiver a Pfizer, eu vou de Coronavac. Recomendo todo mundo a fazer a mesma coisa. É que nem cerveja. Justo, é que nem cerveja. Se não tem Heineken, tomamos Kaiser, tomamos Cristal. Tem que tomar. Emílio, eu não bebo álcool, então esse exemplo eu não vou dar. Um Petrus e um sangue de boi. Quando você chega no... o exemplo. Agora, só para terminar, para vocês entenderem, então, já que eu estava lá, o que acontece? Não poderia vacinar nos Estados Unidos. Eu não vou fazer uma coisa ilegal. A vacina era só para residentes. Eu tenho casa lá, mas eu não sou residente nos Estados Unidos. Eu sou um turista nos Estados Unidos. Então, não tinha vacina. E pior ainda, 2 doses não daria para tomar, porque eu não ia ficar 21 dias nos Estados Unidos depois de 15 dias no México. Então, eu não poderia tomar as vacinas disponíveis, porque quando eu viajei, e eu já sabia disso, quando eu embarquei para lá, a vacina tinha dado problema da Janssen, que a Janssen é uma vacina fabricada pela Johnson & Johnson, que é uma dose só. Sim. Mas ela tinha dado problema por causa das 15 casos que houveram, né, lá na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Então, os americanos suspenderam a vacina naquela época que eu estava lá. Então, a chance de fazer vacina ia ser muito pequena. Bom, resumo da ópera. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, 4 dias depois, liberaram a vacina da Janssen, porque não tinha mais problema para a saúde. E logo em seguida, naquela semana antes de eu voltar, eram 2 dias antes de eu voltar, liberaram a vacina para turistas. Oh. Aí eu pergunto a vocês, da Jovem Pan, qualquer um que está me ouvindo, quantos milhares de brasileiros não viajam para Disney, para Orlando, etc.? Claro que é difícil, claro que é caro ficar 15 dias no México e tal, mas eu não fui com essa intenção. E se fosse, também não teria problema. Eu falaria. Não tem problema nenhum com isso. Vocês estão me ouvindo? Está explicado. Claro, sim. Estamos ouvindo. Então, o que acontece? Porque a minha imagem agora... agora eu estou vendo vocês. Na verdade, assim, e já que abriu, eu tive a chance de vacinar minha mulher, minha filha, as duas têm 30 e poucos anos, meu genro tem 38 anos, que no Brasil demoraria muito tempo para vacinar. E o que eu falei, inclusive para a jornalista Mônica Bergamo, e que acabou gerando essa polêmica, porque quando tira do contexto, eu falei assim, se os brasileiros que têm condições, e são poucos, não são, a maioria não tem, mas se tem condição de vacinar nos Estados Unidos, num país como o Brasil, onde temos carência de vacinas, onde estamos vacinando só a população mais idosa e estamos indo devagarzinho para a população com menos idade, agora atingindo os de comorbidades, etc., vai sobrar mais vacina no Brasil. O cara fala, mas não é verdade. Como não é verdade? Eu deixei de tomar uma dose da AstraZeneca ou da Coronavac, agora da Pfizer, que alguém vai tomar.
Eu não tomei, eu tomei nos Estados Unidos a Janssen, e minha filha, meu genro, minha mulher não vão tomar vacina no Brasil, talvez mais para frente, outra dose, lá a gente vai tomar mais para frente, mas agora a gente está liberando uma vacina. Então, só falei isso, falei, se quem tem condições e puder tomar lá, tanto faz onde vai tomar. A vacina boa não é a vacina no braço? Exatamente. Já que eu pude tomar lá, eu liberei para alguém aqui. Pronto. Agora, polêmica, dizer quanto custa uma viagem. Isso é coisa de jornalista que não tem o que fazer. Boa, não interessa. E daí? Se eu trabalho, ganho meu dinheiro decentemente a vida inteira numa carreira, eu não posso financiar uma viagem para o exterior? Graças a Deus eu posso e com o maior orgulho. Eu não tenho nenhuma vergonha disso. Sem inveja. Então, Emílio Zurita. E vou dizer uma coisa para você, viu, Justo? Eu estava vendo agora que eles vão liberar a vacina agora para os motoristas de ônibus, né? Sim. Agora vai ser essa nova fase aqui, vai liberar para motoristas de ônibus. Eles não liberaram para comandante da aviação. Os comandantes de aviação estão fazendo exatamente isso, porque muita gente também está morrendo desse negócio, também estão trabalhando com o público, estão indo para os Estados Unidos tomar vacina, porque aqui eles não têm. Então eu não vejo nenhum problema. Está até ajudando as pessoas. É o fiscal da vida alheia. Tem a possibilidade de tomar vacina. Não, mas não tem nada de ilegal em fazer isso, principalmente porque os Estados Unidos liberou a vacina. Se não liberasse, eu não ia poder tomar. É que dá inveja. Eu não tenho como provar residência nos Estados Unidos. Eu não vou contra a lei americana, eu sou a pessoa que cumpridora de lei, eu não sou, entendeu, um marginal para fazer um negócio desse. Agora, liberou, nós ficamos todos felizes lá. Vamos tomar uma dose só, que é ótima também, porque a imunidade vem até antes, não precisa esperar as 2 doses para ter imunidade completa. Na Janssen, você toma uma dose só, e o Brasil comprou, graças a Deus, essa vacina agora, né? Então, você com uma dose, em 14 dias, você está imunizado 100%. Não tem mais problema nenhum. Ajuda muito para não ter muitos idosos que não estão indo tomar a segunda dose, pessoas que não estão... Não vai ter esse problema. Então, essa vacina é maravilhosa também. E eu tive a sorte de poder tê-la, entendeu? E tomá-la. E tomara que outras pessoas possam fazer o mesmo. E parar com essa bobeira de ficar criticando as pessoas. Aí, o justo... As pessoas mandam um recado para mim, paga a minha passagem para os Estados Unidos. Eu falo, mas por que eu tenho que fazer isso? Faz um sorteio. Péssima sorte, pô. Já estou acostumado com esse tipo de coisa. Você quer falar, ô governador? Sem dúvida alguma. Roberto Justus, você deveria ter me ligado antes, lá em dezembro, quando eu e minha esposa Bia estávamos marcados, inclusive, de encontrar você e a Ana Paula lá no Bal Harbor, no Carpaccio, para termos uma bela tarde juntos. E você deveria saber, através da repercussão negativa do meu incidente, que não deveria ser recomendado ir para Miami nessas circunstâncias. Seja um bom cidadão. Honre as calças que você veste, Roberto Justus. Honre este gel francês Schwarzkopf John Frieda que você está usando. Honre o seu gel Schwarzkopf John Frieda. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. Roberto Justus, comunicador arrojado, de grande longevidade, realmente um talento com as mulheres, realmente tem um repertório invejável, né, nesse departamento, mas gostaria de dizer que você realmente surpreende também na sua capacidade de renovação, de invenção, de inovação. E você que foi meu antecessor no aprendiz, um grande sinal, você deixou um benchmarking realmente muito invejável com a sua participação, realmente foi de grande referência para mim. Queria te perguntar, quais são os seus planos em relação ao aprendiz? Você vai voltar? Porque, pelo visto, eu também vou ficar sem emprego em 22 e vou precisar de uma vaguinha de volta no aprendiz. Então, vai ter a disputa pelo aprendiz 2022, Justus versus Dória. Prepare-se, porque eu vou te vacinar, Roberto. Ele é bipolar, esse Dória. Bom, em primeiro lugar, João, te dizer, aliás, parabéns para o Marinho, porque realmente parece que se eu fechar os olhos eu estou ouvindo o João. Dizer para o João o seguinte, que ele era obrigado a tomar essa Coronavac, que é a vacina, né, que ele tanto defendeu desde o começo. E ótimo, porque hoje em dia é a que mais vacinou no Brasil e foi muito bom. Aliás, foi um projeto de sucesso do governador, ninguém pode negar isso. Então, isso foi muito importante. Então, ele tem que prestigiar a vacina dele. Eu não preciso. Eu podia tomar qualquer uma. E tomaria a Coronavac também, sem problema nenhum. Posso garantir que tomaria, porque é uma boa vacina também. Existe essa história de uma tem mais, um percentual maior, né, de eficácia e tal, mas isso aí é óbvio que se puder optar por uma que tem percentual maior, a gente opta, mas o importante é estar imunizado, é isso que eu falo para todo mundo. E depois eu quero até falar sobre, não, mas ele foi negacionista, e aí eu quero que você me darem a oportunidade, eu nunca falei isso ainda com ninguém, desde aquela época, eu lembro que eu estive no programa aí com vocês, falando sobre isso na época, e eu continuo com a minha visão, e tem óbvio que muita coisa mudou, e gostaria até de que se puder uma chance, o Emílio me dá uma oportunidade agora, sobre isso, mas enfim, eu acho que você perguntou do programa, o Aprendiz não volta esse ano, e nós estamos com um projeto novo, tem grande chance de sair,
que eu só vou dar o nome, mas não vou explicar agora, tá? Porque o negócio agora é emprego, né? Então eu não quero mais demitir, eu quero contratar na televisão. Então vem aí o contratado. É diferente, um formato diferente que nós estamos criando, mas ainda precisa viabilizar, mas a chance é muito grande de estrear esse ano ainda na TV. Mas é uma coisa que ainda não posso comentar o que é, porque como não está 100% garantido, eu não gostaria de falar. Mas é sensacional, um projeto muito diferente, onde em vez de dizer você está demitido, eu vou dizer você está contratado e vou dar vários empregos na televisão. É muito interessante. Pô, bacana. Sim, legal, hein? Ô, Justus, mas em relação a isso que você vai falar, a respeito lá da pandemia, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu dessa pandemia é a imprevisibilidade do negócio. Porque, afinal de contas, cada um falava uma coisa. Mudou tanto nesse ano e pouco que a gente está vivendo a pandemia, mudou tanto. Uma hora era a máscara que não usa, uma hora a OMS falava isso, outra hora falava aquilo. Aí a gente está trabalhando aqui desde o começo, eu me cuidei, usei máscara, não saí, fui para casa, tomei banho, usei o negócio, peguei o coronavírus, fui no médico. Graças a Deus, o meu foi sintoma leve, depois a vacina, tal. Eu acredito que todo mundo politizaram muito, tanto é que ficou esse negócio de vacina. As companhias ganharam muito dinheiro com isso. Essa vacina é melhor, essa é 95, essa é 92 e tal. Mas a imprevisibilidade do negócio fecha, abre e ninguém sabe direito. A grande verdade, eu acredito que é essa. Se você quiser colocar alguma coisa aí, você pode colocar. Isso, agora eu quero colocar, vou aproveitar porque tantas críticas eu recebi. Isso tudo começou no vazamento de uma gravação íntima de amigos, um grupo pequeno de amigos. Infelizmente, um amigo meu não foi tão amigo quanto eu gostaria e vazou um áudio meu na época para o Mion e tal. Eu fiz já até dei algumas explicações sobre isso. E falar a verdade, todos nós, né? Eu fiquei surpreso e reconheço que o nível de contaminação e de mortes, principalmente, foi muito maior do que eu imaginava no começo, né? Então, isso é uma meia-culpa, não tenha dúvida, eu reconheço isso. Imaginava que fosse ter 15, 20 mil mortos, 30 mil mortos, que também seria horrível, mas nem de perto essa tragédia que está chegando em 500 mil de mortes. Então, eu realmente me surpreendi. Agora, alguns motivos para isso, né? O Brasil foi um dos países, foi o segundo país, acho que no mundo, tirando só os Estados Unidos, com o maior número de mortos. A gente conduziu muito mal essa pandemia. As pessoas acham, não, que ele defende o governo, não tem nada a ver. Eu votei no governo Bolsonaro para nos livrar da tragédia do PT, que eu torço para que nunca mais volte. Mas eu detesto todos os extremos, né? Eu sou uma pessoa que defendo sempre o bom senso e o equilíbrio em tudo e tenho esse bom senso de entender. Muita coisa boa está sendo feita no lado da economia, nas reformas, etc. Não no ritmo que gostaríamos, mas muita coisa boa está sendo feita. Mas a condução do nosso país na pandemia foi ruim, foi muito ruim. Qualquer um de nós, empresários, que temos um pouco de capacidade de avaliar, tivéssemos à frente de um projeto como esse na iniciativa privada, o Brasil já teria salvado muitas vidas a mais e teria comprado essas vacinas muito antes, a gente sabe disso. Então, houve aí, agora sim, agora o Brasil está atacando forte o assunto e deve resolver, mas nós realmente pecamos na condução. E outra coisa, morre muita gente no país por causa do nosso sistema de saúde, que é muito ruim, né? Então, falta de atendimento, falta de remédio, falta de cama de UTI, uma série de coisas que aconteceram que trouxeram muitas mortes que não haveriam se estivéssemos em outro país, né? Então, infelizmente, né, a gente tem que reconhecer de que essa pandemia escapou da mão, né? Acho que no mundo inteiro ninguém imaginava que em 2021 nós ainda estaríamos assim. Com essas vacinas agora, as coisas estão diminuindo, graças a Deus. O número de mortes brasileiras já caiu para 1.900, que ainda é bastante, mas muito longe dos quase 4.000 que estavam acontecendo antes. Então, eu aqui reconheço que eu fui um dos que teve um otimismo. Agora, vou dizer só uma coisa que eu não mudei de opinião. Não há nenhuma pesquisa, nenhuma avaliação correta, como o Emílio bem falou, né, de que a coisa ainda tem muitas dúvidas e coisas mal respondidas sobre essa história de fechar a economia totalmente. O que eu defendi na época, é só ir lá para os meus vídeos lá atrás, que devia haver um bom senso, um nada radical, né? Então, cuidar das pessoas com comorbidades, cuidar dos idosos, não ter aglomeração, não ter jogo de futebol, teatro, cinema, evento, show, tudo isso eu era favorável. Álcool gel, higiene, sempre defendi isso. Só falei que não devia, com cuidado, devia deixar o comércio semi-aberto, né? Com menos gente, 30% das lojas, 30% dos restaurantes, devagarzinho, com cuidado, com distanciamento social. Eu era contra esse fechamento radical que realmente trouxe esse caos na vida de muita gente.
Eu sempre falei, quem tem mais dinheiro, quem tem mais condição, se defende melhor. O problema são essas pessoas que não têm condição e que dependem desse dinheiro para botar comida no prato. Então, só isso que eu sempre falei e continuo achando, né? Tanto que nós estamos abrindo agora devagarzinho e os números de mortes estão caindo. Claro que agora a vacina está ajudando. Mas, então, é a única coisa que eu mantenho ainda da minha opinião anterior. Quanto às mortes, eu realmente fui surpreendido. E se eu soubesse que ia chegar nisso, eu teria sido mais veemente na defesa, né, ou na tentativa de pressionar, inclusive, o governo brasileiro a fazer as coisas mais rapidamente. Roberto, então, era isso que eu queria dizer. Você tem alguma... Sempre a gente vê empresários bem-sucedidos, e aí, tomando um pouco como base o que aconteceu nos Estados Unidos, a gente imagina que talvez eles possam ir para a política. Eu sei que você já foi convidado, e eu queria saber como você encara, se você pretende em algum momento, se agora é a hora, ou se já descartou esse plano de tentar ajudar as pessoas. Certamente, como empresário, você ajuda, mas talvez com outro chapéu, o de político. Obrigado pela... Se você coloca isso, é porque você acha que eu poderia caber nesse papel, né? E me deixa bastante lisonjeado. É muito difícil para empresários, o nosso estilo, né? Lidar nesse cenário de Brasília, de poder, de governo. Você ter a missão, não é no meu caso, no caso de qualquer empresário que tenha condição de tocar uma empresa chamada Brasil, ele precisaria ter autonomia, ter condição de escolher sua equipe com isenção, poder trazer o Brasil para o primeiro mundo da gestão, né? Fazer do Brasil uma empresa bem tocada, sem ter que lidar com, né, assim, privatizar tudo que é possível, largar o governo, menos Brasília, mais Brasil. Tem uma série de coisas que todos falam, que a gente está cansado de falar, mas que a gente sabe que é muito difícil executar. Eu adorei uma frase de um político brasileiro e eu falaria a mesma coisa. Eu tenho certeza que eu seria um bom presidente. Eu não tenho certeza se eu seria um bom candidato. Boa. Então, esse que é um grande problema. Então, passar por esse verdadeiro inferno que é o poder, né? As pessoas se apegam ao poder de um jeito, né? Tão inacreditável. O que está acontecendo no Brasil hoje, essa volta da chance de eleger um bandido como o Lula, eventualmente está liderando pesquisas, que a gente tem dúvida se as pesquisas são corretas ou não, mas que ele tem uma posição maior do que deveria por tudo que fez, né? Agora, de repente, são todos santos, nada... Então, a impunidade no Brasil é estimulada a todos os momentos. Então, entrar num cenário desses, já é difícil ser empresário num ambiente hostil como esse. Agora, entrar num cenário político para navegar nesse mundo sórdido que é a política brasileira, o nível, é só olhar para essa CPI, esses senadores. Quer dizer, o Brasil está com tantas prioridades agora, por mais que o governo tenha pecado, não é hora de ver isso, entendeu? O governo já mostrou que mudou a sua postura. Não tem que agora analisar o que foi feito errado no ano passado, se agora nós já compramos, sei lá, quase 500 milhões de vacinas e a coisa vai se resolver. Então, podemos lamentar, podemos criticar, isso é importante, a imprensa tem que mais criticar mesmo. Agora, não precisa de CPI nesse momento, olha a perda de tempo que nós temos. Nós temos que fazer a reforma administrativa, a reforma tributária, nós temos que correr atrás de coisas. O PIB brasileiro deve crescer esse ano, independentemente da pandemia. Então, a vida voltar ao normal, deixar as pessoas trabalharem, né? Olhar para frente, ter otimismo. O Brasil tinha que pensar diferente, né? E a gente fica se remoendo dentro dessa história da ideologia, a direita brigando com a esquerda. O presidente tinha que ter assumido isso e dizer: eu sou presidente de todos os brasileiros. Eu não sou presidente só da direita e conservadora. Eu sou presidente da esquerda também. Também são cidadãos brasileiros. São cidadãos brasileiros. Então, tem que ter uma mentalidade totalmente diferente. Você tem que assumir um papel. A história deu uma chance enorme ao nosso presidente, que, na minha opinião, não foi bem aproveitado. Pessoa que é honesta, parece ser uma pessoa correta, tem boa vontade, mas infelizmente talvez não consiga fazer. Botou uma boa equipe de ministros, mas tem que deixar trabalhar, tem que cuidar da ordem e deixar o progresso para os ministros e para quem entende do assunto. Então, ou seja, nem Bolsonaro... Respondendo a tua pergunta, impossível aceitar alguma coisa nesse momento, apesar de que eu achar que precisamos de um candidato terceira via que pudesse pensar como eu penso, essa é a minha opinião. É isso que eu quero falar. Porque assim... o Emílio aqui zoou, fala da chapa tênis do Marinho. Chapa tênis. E esse nome ainda ninguém trouxe esse nome. Os caras já saíram aí meio peidando na farofa, se dividindo entre eles mesmos. E eu queria fazer duas perguntas. Eu queria saber se você, Roberto Justus, teria um nome para indicar, falar assim, ó, esse cara, se ele saísse e fosse a terceira via, eu ia estar do lado desse cara e falar, vamos junto que eu acredito nesse cara. E a outra pergunta é, o que você acha que motiva
a turma ir atrás de apresentadores, que nem, no caso, Luciano Huck, foram atrás de você também. O que motiva as pessoas? É a falta de um nome e quer utilizar a fama e o nome do que essa pessoa construiu ao longo da sua carreira? Interrogação, meu Deus. Não, na verdade, se você parar para pensar, por que esses apresentadores, de repente, apresentador como eu, que na verdade eu sou um empresário a vida toda e depois fiquei como apresentador por um período da minha vida e não é a minha função principal. Mas o que se pensa nessa hora, acho que os partidos políticos pensam é o seguinte: se você tem condição intelectual, um preparo empresarial, né, para encarar uma história como essa, se você tem formação acadêmica, tem uma série de coisas que te permitam, né, pleitear um desafio como esse. Se você for conhecido do grande público pelo fato de já ter feito televisão, no caso do Luciano muito mais até do que eu, isso facilita, né, talvez ajuda a garantir uma eleição, ou pelo menos melhorar a chance de uma eleição. Você pega um Amoedo, que é um grande empresário e tal, não conseguiu decolar porque os públicos não conhecem essas pessoas. Mesmo na época do Antônio Emílio de Moraes, lá atrás, que foi um dos maiores e mais espetaculares empresários que o Brasil já teve, eu adoraria ter visto ele na política, como governador de estado, como presidente. Só que ele não é conhecido do grande público. O grande público, quem elege não é a elite brasileira. Quem elege é o povão, que muitas vezes não conhece. Esse, com razão até, porque não tem nem motivo para conhecer esses grandes empresários. Então, a chance de eleição de uma pessoa como essa é muito pequena. Para um Luciano ou para mim, que tenho já um bom conhecimento do grande público, eu tenho 15 anos na televisão, o Luciano está na principal emissora e tal, se bem que agora parece que ele acertou o maior contrato da história lá e não vai sair candidato. Se me perguntar hoje, eu diria para você, eu não vejo um nome ainda, né, com chances reais de se eleger, apesar de que isso também é uma coisa muito duvidosa, né? Ninguém imaginava que um ex-militar do baixo clero, do deputado quase, né, que não era nem tão conhecido do grande público, pudesse virar esse fenômeno. Mas virou muito mais no início pela rejeição, né, ao que 16 anos fizeram o PT no Brasil, a destruição da nossa moral, da nossa economia, de tudo que nós tínhamos aqui nesse país, infelizmente, e aí veio qualquer candidato que viesse seria uma salvação. E essa foi a salvação, e o presidente... Posso fazer uma pergunta? Ô, Justoso, mas você sai de uma coisa, cara, que eu tava pensando o seguinte, você vê, né? O Brasil é um puta mercado, né? O Brasil é um mercado. Viu? Você vê, os caras deram uma mexida em emprego. Porra, o Mercado Livre enfiou 7 bi, contratou 5 mil pessoas. Mercado Livre... A Magalu faturou 64% a mais, a Magalu. As empresas na bolsa, mas... Está abrindo uma companhia aérea no meio da pandemia. Está abrindo uma companhia. No meio da pandemia está abrindo uma companhia aérea. Só que esses cara lá de Brasília, eles tomaram o país para eles. Sim. Por isso que não vai. Por isso que não vai para frente, porque eles falam, não, deixa aqui com a gente, vocês pagam a conta e a gente tem a nossa vida. E é isso que não muda. Aí fica esse país encalacrado, esse país que vai e volta. Vai e volta. Sim. Esse é que é o negócio. Emílio, uma coisa que nós temos aqui também... Não, Emílio, já que nós estamos também criticando, que aí eu concordo 100% com você, tá nas entranhas do Brasil, como estava a corrupção nas entranhas do Brasil. Infelizmente, só que tem muita gente boa nesse país, tem muito empresário com vontade, o povo tem muita gente, a maioria tem boa índole, não é um país de má índole, é um país de boa índole, então teria condição, com uma boa liderança, com um bom exemplo, de fazer a diferença esse país riquíssimo em recursos naturais, como quase nenhum no mundo, quase 220 milhões de pessoas, um mercado grande. Se a gente conseguisse diminuir a diferença social nesse país, botar mais dinheiro na mão do povo, a gente conseguisse fazer com que a economia, porque a economia é robusta, é forte, já foi melhor, mas tem toda a condição. Você vê, você deram vários exemplos aí de empresas. O ministro atual nosso, Paulo Guedes, é um cara sensacional, que não pôde fazer tudo o que gostaria, infelizmente, mas fez bastante coisa. Nós estamos privatizando bastante, nós estamos tirando da mão da incompetência do governo várias empresas. Isso tem que acelerar. O Brasil precisa respirar modernidade, precisa respirar inteligência, precisa competir com o primeiro mundo. Nós temos toda a condição do mundo de fazer isso.
Quer dizer, é só a gente ter uma liderança exemplar, né? Só que é muito difícil, porque é um país que depende do Congresso Nacional. A importância da eleição do Congresso é quase tão importante, tanto da Câmara de Deputados quanto do Senado, quanto da presidência. O Executivo não faz nada sozinho. Quando você tem que lembrar, quando a gente elege esses caras, eles que vão aprovar ou desaprovar tudo que o Executivo quer fazer. Então, é muito importante melhorar o nível. Você vê, enquanto tiverem esses velhos coronéis, como tem esse da CPI e outros, nós não temos futuro. É muito difícil a gente, nesse ambiente, conseguir fazer um país eficiente, né? Porque as pessoas pensam no seu próprio interesse, querem se locupletar, querem o poder a qualquer custo, entendeu? Tem que ter alguém que queira entregar 4 anos da sua vida, que não queira se reeleger, que queira fazer pelo país, entendeu? Independente de não precisar disso, porque tem dinheiro ou não, não é isso. É ter a índole de fazer alguma coisa pelo país, de se entregar para o país e montar uma equipe que seja assim, né? E que a gente conseguisse isso. Seria muito importante para o Brasil. A nossa mais uma chance agora em 22 da gente tentar um caminho como esse. É exatamente essa pergunta. Já que você falou muito de mim, Roberto, queria desejar também boa sorte para o seu novo programa. E, aliás, eu queria perguntar exatamente isso, as eleições de 2022. Será que nós não conseguimos sair dessa questão de ter um DNA absolutamente populista? Porque nós temos o Lula e nós temos o Bolsonaro, 2 populistas. E você já citou figuras incríveis que não foram eleitas por causa da popularidade. O Brasil consegue, Roberto, na sua visão de empresário incrível, sair do populismo? Ô, Luciano, você me permite só pegar uma carona rápido aqui, porque claro, você mencionou o Antônio Hermílio de Moraes, e ele tem uma frase que eu até mandei para o Emílio outro dia, que ele diz assim: há uma nítida diferença entre o estadista e o político. O primeiro é alguém que pertence à nação, o segundo alguém que pensa que a nação lhe pertence. Aí você sempre vê o atual presidente, o Lula, falando: meu exército, o meu povo, as minhas instituições, a minha Polícia Federal, os meus filhos, entendeu? Eu queria te perguntar ainda um encontro que o Luciano falou ali. Obrigado. Como é que faz para atravessar esse populismo caudilhesco que a gente tem aqui no Brasil? E conectar com o povão. Como é que faz para conectar com o povão? O Luciano, então, vamos fazer mais uma pergunta da pergunta. Obrigado, Aldo. Desculpe, mas é importante. Precisa ter nome, pô. Precisa ter foto. Pode falar. O quê? Você tem... Ele já falou que não tem. Deixa meu amigo responder. Ele já falou. Não tem. A questão é... O Justus é um cara... Luciano, falando diretamente com você, Luciano, eu lamento que você não vá participar dessa eleição. Porque você mas o meu contrato tá bom, Roberto. Você ainda não definiu, tá? Mas pode ser que você não tenha uma experiência de gestão tão grande assim. Grande parte da sua, apesar de você ter vários bons investimentos em boas empresas, então, mas você tem uma visão muito clara, você é um cara muito inteligente, você é um cara muito sensível e faz isso o tempo todo, a medir o pulso da população, de sentir os anseios da população. Você combate fortemente essa desigualdade social, você bate nessa tecla demais. Sim. Então, eu acho que você teria sido uma opção muito interessante para esse país, tirando, como todos nós temos fraquezas, e é natural, e você poderia, com a tua inteligência, se preparar bem para isso, como você estava fazendo. Então, essa é uma coisa. Agora, eu concordo com vocês e digo mais. Esse populismo não leva a nada, né? Os Estados Unidos conseguiram consertar um pouco essa história com a eleição de um cara mais equilibrado, como o presidente Biden está se mostrando, né? Isso já mudou totalmente o cenário, você só vê o ânimo do empresariado americano, a bolsa que não para de subir, tanto o Dow Jones como o Nasdaq, como as empresas de tecnologia, todo mundo muito otimista com o cenário. Mas, o Justo, conseguiu fazer com a pandemia até 4 de julho. Mas quem... 70% das pessoas vacinadas. Mas quem bancou a vacina foi o Trump, hein? Loirão. Quem botou a grana... Justus, don't be unfair, Justus. Não pode esquecer isso. Lion Justus, Lion Roberto. Mr. Trump, I'm not going to be unfair. You did it because you had to do it. You had to do it. Totally at the beginning. No começo, traduzindo, no começo, Trump não quis fazer nada. No começo, ele foi negacionista. Só que ele foi muito inteligente e percebeu que ele poderia não ser reeleito se ele não corresse atrás. Aí ele fez. Mas quem acelerou mesmo de vez essa história chama Joe Biden. Então, assim, minha opinião, esse negócio do populismo ao extremo não funciona em lugar nenhum no mundo, né? Na minha visão. Então, eu acho que tudo que é extremo é ruim.
né? A extrema esquerda, a extrema direita, não vai funcionar. Eu acho que nós temos que ter o equilíbrio e o bom senso prevalecendo no país. E isso nós vamos ter que achar um nome que possa juntar tudo. Eu sempre falo, o candidato que entrar, ele tem que ser presidente de todos os brasileiros, independente da ideologia, do sexo, da cor, do credo, não importa. Nós temos que ter liberdade de escolha e nós temos que ter alguém que enxergue isso de uma forma equilibrada. É isso que nós temos que buscar. Às vezes me pergunta, qual é esse candidato? Eu não conheço. Eu não conheço ainda, mas se surgir, garanto a vocês que eu vou apoiar para caramba. Aproveitando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito na chapa tênis. Não, é verdade. Não acredito. Calma que pode chegar. Eu não acredito. Os caras falam vai chegar eu estava conversando hoje com meu filho vindo para cá. O que acontece? Por exemplo, o Justus. O Justus pode ser um bom exemplo. O Justus é um baita empresário. Sucesso. Um apresentador. Popular, né? Um apresentador. Bom. Como empresário, um cara que... O maior publicitário do Brasil, a gente pode dizer. Grandes empresas, um cara sério, Sinatra, um cara inteligente. É um cara que poderia ser o nome. Só que o que acontece? Por exemplo, o Justus falou um negócio lá do que chamaram ele de negacionista. Certo. Vem uma alcateia em cima desse cara. Tem que aguentar uma frigideira. Eles trabalham em alcateia. Vem a turma. Mas vem aquela turma e come direita não, o cara inteiro. A direita é o... Emílio, me dá essa chance. Emílio, me dá uma chance. Pode falar uma coisa aqui? Só uma coisinha rápida. A direita é o lobo solitário. Emílio, é o cara sozinho que tá lá, tem um aqui, outro lá. É isso aí, Emílio, é isso aí. a única coisa que eu disse na época é que eu era contra o lockdown total do país. Lógico. Eu nunca fui negacionista vazou e achava que ia ter menos mortes do que tiveram. Esse foi meu grande erro da época, isso eu reconheço. Quem não erra, né? Todo mundo, ninguém sabia direito das coisas. Agora, eu continuo dizendo que o lockdown total é ruim, que a economia parada destrói vidas também. Isso eu nunca vou negar, eu nunca vou mudar, entendeu? Então, agora nós vamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. A pandemia foi muito pior do que eu imaginava. Eu reconheço, eu tenho hombridade suficiente para reconhecer isso. Agora, você falou certo. Vem esse bando de abutre querer destruir. Eu não sei o que é o brasileiro. Uma coisa o brasileiro não tinha que ter é inveja. Você não pode ser bem sucedido no país, você não pode ter sucesso. Queira ter, mas não queira que o outro não tenha. A ambição é uma coisa saudável, desde que não queira destruir os outros. Eu sempre usei as pessoas de sucesso como exemplo, como benchmark. Eu queria ser igual a essas pessoas. É legal você ter alguma coisa para almejar, ver coisas boas acontecendo e querer também fazer. Mas essa mentalidade destrutiva é uma coisa que não pode se aceitar. As pessoas querem destruir as outras. As pessoas não suportam o sucesso alheio. As pessoas são... Isso é uma índole ruim que o ser humano tem que eliminar dele. A rede social deu voz a muita gente que não precisava usar ela desse jeito, entendeu? Destroem as pessoas sem ao menos saber o que realmente aconteceu. É uma injustiça que se faz com muita gente, que eu fico assistindo isso, que é terrível, né? Graças a Deus, a grande maioria das minhas redes sociais são pessoas do bem, que falam bem, que elogiam e tal, mas eu não estou precisando, eu não tenho problema com crítica nenhum. Eu só quero crítica correta, crítica justa. Mas você usa a rede social de outra forma? Hoje você usa a rede... Porque você lembra, você definiu muito bem, teve sua treta com o PC Siqueira, áudio vazado, os negros foram lá, te queimaram pra cacete. Você falou, era um outro momento, você se expôs. Hoje na rede social, você se expõe de outra forma pensando nisso ou você não tá nem aí? Não, posso falar? As pessoas que me criticaram e da forma que criticaram, a crítica quando vem de uma pessoa que você respeita, que você admira e tal, aí ela te pega forte, você tem que repensar. A gente é obrigado a reconhecer erros, etc. Tal. Agora, quando a crítica vem de gente que não tem nem pé nem cabeça, às vezes leio coisas assim, falando, mas eu não falei nada disso, tiraram totalmente do contexto. Tal. Teve um exagero muito grande em cima de mim, você está certo com a história lá da época, mas eu tenho a grande chance hoje, por exemplo, de estar dizendo com toda a sinceridade de que o número de mortes nesse país foi muito superior ao que eu imaginava, o que também não invalidaria a minha tese de que o lockdown total também era uma coisa lamentável e que ia destruir mais vidas ainda. Então, isso eu continuo falando. Agora, eu me cuidei demais, gente. Eu não peguei a Covid, eu fiquei 8 meses isolado da minha fazenda. As minhas empresas, eu joguei todo mundo para casa e fechamos os escritórios. Eu tenho hoje 4 empresas no mercado financeiro e 2 na tecnologia. Eu sou chairman das empresas e exigi que todo mundo fosse para casa. Cuidar das vidas é a coisa mais importante que a gente tem.
Eu nunca fui negacionista e nunca defendi. Como as pessoas falavam, como se eu fosse um genocida. É uma coisa. Eu sou o cara mais preocupado com o ser humano que vocês possam imaginar nessa altura da minha vida. Eu estou numa altura da carreira onde eu quero ajudar, onde eu tô ficando mais filântropo do que vocês possam imaginar. Estou ajudando tudo que eu posso. Eu não fico falando disso, porque eu acho horrível a pessoa que faz as coisas e fica falando por aí. Agora, dizer que eu sou aquilo que disseram porque eu defendi que o lockdown total não ia ser uma boa coisa e nós tínhamos que fazer a coisa no meio termo, nem eu defendi em nenhum momento abrir tudo, evento, etc. Nada, pelo contrário, os cuidados com a minha família, pode ver, meus filhos, todo mundo, eu sempre exigi todo mundo lavando as mãos, usando álcool gel, se afastando, distanciando, meus funcionários de casa, faço teste em todo mundo o tempo todo, ajudando todo mundo, tudo que eu posso para cuidar da saúde dessas pessoas. Isso é ridículo o que fizeram. Então, o que eu vou fazer? Agora, Justo, mas você... Eu tenho que reconhecer que a frase foi infeliz, achar que ia ter 15, 20 mil mortos. E quem era eu? O que eu entendo de medicina, a não ser o que eu lia bastante sobre o assunto, para dizer que não ia ser tão grande quanto foi. Mas ninguém esperava a segunda onda. Para mim, essa pandemia ia terminar o ano passado. O resto hoje eu reconheço isso. E você tem teu público, tem o respeito do público, tem o nosso respeito, porque você não tem medo de se posicionar e você fala... Antes todo mundo tivesse essa posição de se posicionar, de falar, de trocar ideia como está fazendo. Pô, queria agradecer o papo. Claro, lógico. Essa barbinha do George Clooney tá um espetáculo. Você tá lindo, hein? Tá lindo. Você tá lindo. Ele em Angra de sunga também. Minha mulher falou assim pra mim, você é todo certinho, todo Mauricinho, deixa uma barbinha que você vai ficar muito mais moderninho. George Clooney, quando eu deixei, rendeu também, eu recomendo. Justus, obrigado pelo papo. Boa sorte para você. Agora vamos tocar aí, já tá imunizado, graças a Deus. Vamos torcer para que logo o mundo inteiro fique imunizado, né? O Brasil, o mundo inteiro, quem está precisando de vacina, a Argentina também está precisando de vacina, está complicada a situação lá. Torcer para todo mundo que isso aí é uma pandemia. Você viu que hoje o Biden anunciou que vai começar a doar vacinas que sobram nos Estados Unidos. Eu acho isso espetacular, tem que acontecer mesmo. O Brasil está no caminho agora e muito obrigado por me receberem aqui. Adoro você, Emílio, você sabe a admiração que eu tenho por você. Adoro o programa, esses caras são geniais, acompanho sempre. Sempre quando eu não estou aqui na internet, eu estou no rádio ouvindo vocês. Vocês são realmente muito legais e sempre me recebendo com carinho. Muito obrigado a todos. Boa. E você é legal de você estar aqui, de ser um cara bem sucedido. E eu acho que a principal característica que tem que ter um cara bem sucedido, um cara de sucesso como você, é o otimismo. Isso aí. Que está faltando pra gente. Obrigado, eu sempre vou acreditar no Brasil e sempre vou acreditar que nós temos uma saída, tá? Nós não estamos tão mal quanto a gente imagina. É só em 2022 botar a cabeça no lugar e tentarmos achar alguém que possa fazer, continuar o que está acontecendo. Porque eu prefiro 100 vezes o governo atual do que o governo anterior. 100 vezes. Por mais críticas que eu tenha a algumas coisas, e tenho bastante críticas, mas é 100 vezes ou 200 vezes melhor do que nós tínhamos antes. Isso nós temos que lembrar. Valeu, Roberto. Valeu, Robertão. Valeu, Topetão. Obrigado.